Hey, lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Agora eu vou contar uma história para vocês que eu escutei há muito tempo atrás. E é uma história que dizem que tem mais ou menos 5.000 anos e veio lá da Índia. Tem gente que diz que essa história também veio da Grécia. O importante mesmo é que essa é uma história muito legal e ela nos ensina. Essa história eu ouvi há muito tempo atrás, porque quando eu era pequeno, eu era uma pessoa, e na verdade ainda sou, que falava muito, que falava um monte de coisa. Não parava de falar, acordava e já falava. Você conhece alguém assim? Que acorda e já começa a falar? Não deixa às vezes os outros falarem também. Tá na hora de comer e continua falando. Vai dormir e continua falando. Conhece alguém assim? Não vale acusar o irmão, hein? Ou você se reconhece? Bem, essa história é a história da tartaruga tagarela. Existia uma tartaruga que vivia num lago. Era um lago muito bonito. Era um lago que também existiam outros animais. Essa tartaruga, ela vivia muito feliz e adorava os amigos. Mas o que ela adorava mesmo era falar. E falava sem parar. Às vezes não dava tempo para os outros começarem a falar também. Bastava um oi, um bom dia, e ela iniciava a falar assim: ah, bom dia também, mas você não sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu aquilo outro, e falava. Era tão tagarela que os animais ficavam até incomodados e às vezes deixavam ela um tempinho longe. A tartaruga tinha tempo, ela andava lentamente, sempre observava as coisas e aí tinha muita história para contar. Mas aí chegou uma época que a região ficou bem quente. Estava faltando chuvas e o lago começou a secar. Algumas plantinhas ficaram desidratadas, começaram a morrer e os animais começaram a procurar outras regiões, um outro lago. A tartaruga começou a perceber que ficou sem amigos, sem outros animais para ficar contando histórias e falar. Até que ela viu 2 patos que visitavam aquela região. Eles visitavam, passavam por ali e voavam. Mas quando ela viu os patos, ela parou, que já se considerava super amiga. Ei, patos, me ajuda! Eu não sei o que está acontecendo. Os animais estão saindo, estão sumindo, eu não estou aguentando mais, o lago está secando, eu não sei o que eu vou fazer, sem ninguém para conversar, eu acho que vou morrer. Nessa pausa da respiração, os patos, que sabiam do que estava acontecendo, também preocupados com a tartaruga, aproveitaram para falar: tartaruga, nós temos uma ideia. Mas foi só dizer isso e a tartaruga voltou a falar: ah, ideia! Hoje eu acordei com uma ideia também muito legal. A ideia que eu tive foi assim. Os patos já sabiam como ia acontecer. A tartaruga não deixava elas falarem. E que os patos começaram a se preparar para voar. Ah não! A tartaruga parou. Não voa não. Tudo bem, me conta a sua ideia, eu vou ficar quieta. E ficou realmente quieta. Os patos contaram então a ideia. Vai ser o seguinte: nós vamos trazer um galho bem forte. Cada um de nós vai morder nas pontas deste galho e você vai ter que morder no meio. Mordendo no meio, vamos conseguir voar nós 3 juntos e procurar outro lago. Mas tem o seguinte: você não pode abrir a boca por nada. Aconteça o que acontecer, não abra a boca. A tartaruga pensou e ela topou a ideia. Ficou quietinha. Os patos então trouxeram galho, morderam nos cantos do galho. A tartaruga abocanhou o meio e saíram os 3 a voar. Começaram a voar. A tartaruga olhou do alto das árvores. Ela nunca esteve naquele momento. Pensou em falar alguma coisa, mas não. Aguentou firme e ficou quietinha.
Eles continuaram voando. Olhou lá embaixo, ela viu outros animais que agora estavam tão pequenininhos. Ela ficou tão feliz, queria falar alguma coisa, mas também manteve. Ficou bem quietinha, com a boca bem fechada, prendendo no galho. Mas aí, os animais que estavam lá embaixo repararam na tartaruga e começaram a conversar entre eles, falando: nossa, olha que estranho, uma tartaruga. É uma tartaruga? Nossa, que estranho mesmo, como ela está fazendo isso? A tartaruga começou a ficar muito ansiosa, queria falar que aquilo ali não era da conta deles. Nossa, que folgada! Foi aí que ela não se aguentou e queria dizer alguma coisa para eles. Abriu a boca, mas aí que aconteceu? Ela caiu lá do alto e se espatifou no chão. Não deu nem tempo de falar nada. Os amigos, os patos, não conseguiram fazer nada para ajudar a sua amiga. Então, nessa história, dizem que é por isso que a gente tem que pensar bastante antes de abrir a boca. E tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente fala alguma coisa e pode quebrar a cara. Vou dizer uma coisa, eu também aprendi com os indígenas no Brasil que nós temos 2 olhos para observar com muitos detalhes tudo que existe na natureza. 2 orelhas, uma de cada lado, para sentir e ouvir cada detalhe também que existe por aí. E apenas uma boca, para falar bem menos. Não é legal essa história? Dizem que é por conta dessa história que as tartarugas não falam mais. E outra, que elas têm um casco todo rachadinho por conta dessa queda que a tartaruga teve. Será? Só sei que essa carapaça, que todo mundo chama de casco, ela faz parte do esqueleto da tartaruga. Ela não pode sair, deixar o casco, essa carapaça de lado e sair para o outro lado. E outra coisa, o casco, a carapaça, ela tem terminações nervosas. Isso significa que a tartaruga sente dor. Mas tem uma outra coisa também, se ficar fazendo arranhãozinho assim na carapaça, ela pode até sentir cosquinha. Agora eu vou dizer uma coisa que é capaz de confundir vocês. Nem todos os animais que as pessoas dizem que é uma tartaruga é realmente uma tartaruga. O quê? Calma, eu vou explicar. É que na verdade, esses animais que apresentam uma carapaça nas costas, eles são chamados cientificamente de testudines ou quelônios. E esses animais têm mais de 260 espécies pelo mundo. Esses animais foram organizados, pelo menos na língua portuguesa, no Brasil, em 3 grupos. As tartarugas, mas também os jabutis e os cágados. E cada grupo desse tem características muito específicas. Vou ensinar vocês como diferenciar. Aí nas suas observações vai ser muito mais fácil. As tartarugas, elas vivem praticamente a vida inteira na água, nadando. Por isso, as patas já foram modificadas e são adaptadas para facilitar o nado. Ele tem esse formato de remo. O casco é bem achatado para ficar hidrodinâmico, para ficar fácil de nadar também. Os jabutis, eles são terrestres. Tem um detalhe, eles adoram água, mas não sabem nadar. Eles têm um casco muito mais alto, eles têm um casco pesado e têm essas patas bem fortes para caminhar na terra, para um lado e para o outro, e caminham bastante. E os cágados, que é o terceiro grupo, são os animais que são metade aquáticos, metade terrestres. Eles têm um casco mais achatado, não é tão grande como os jabutis, e também conseguem nadar. Por isso que as patas deles têm unhas para caminhar na terra e também entre os dedos das patas apresenta uma membrana para facilitar a empurrar a água e nadar. Esses são os cágados. Agora que você já sabe essas diferenças, vou falar uma coisa. Você já viu aquele desenho que virou até filme, Tartarugas Ninjas?
Eu acho que se soubessem dessas características mesmo, o correto deveria ser o Jabutis Ninja! E outra coisa, essa história da tartaruga tagarela também, acho que o melhor nome deveria ser o Cágado Tagarelo! Não é verdade? Bem, só sei que é assim. Você sabia dessa história? Conhecia essas diferenças? Ah, você já se inscreveu também no canal? Conta pra mim! E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!